Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Júlia do Tarô Sorte na Vida e todos os dias eu estou colocando uma carta do dia para a gente estudar e pensar desse tarô aqui, o Tarô Zen do Osho. Eu peço para minhas alunas comprarem essa edição. Quem começar a gostar desse tarô, sentir identificação, comprem essa edição que vem aqui ó, com um livrinho. Eu tenho uma edição menor que ela vem com um livrinho muito fininho e muito pequeno, então fica difícil para ler. Então comprei essa edição aqui, ó, dessa caixa aqui, tá bom? Que ela vem com as cartas, né? E as cartas, o verso delas é assim, tá bom? Super bonito. Bom, vamos lá. Hoje, a carta do dia saiu uma carta repetida, que é a carta do Deixando Ir. Essa carta aqui, ela equivale ao 8 de copas. Eu já gravei tantas vezes esse vídeo que eu já tô a ponto de desistir. 8 de copas, que é um personagem saindo de uma situação em que ele investiu muita energia emocional, tá vendo? Ele estruturou. Então foi um namoro, um casamento, né? Que ele investiu muito a afetividade dele aqui. Ou foi um trabalho, ou foi um projeto, ou foi uma cidade, ou é uma paróquia em que a gente fez muitos amigos, né? O que quer que seja, que a gente viveu muita coisa, mas que a gente sente na nossa intuição que é hora de partir, porque essa situação ela já virou um lodo, né? Ela já é uma terra onde não dá mais para plantar. Então é preciso tomar uma certa distância, sentir saudade, se afastar, cortar o vínculo, deixar ir. Então nós temos essa gota de orvalho que ela vai pingar aqui nesse... cedendo à gravidade, ela vai cair nesse rio. E aí ela vai se transformar, né, nessa imensidão. Então, isso pode ter a ver com muita coisa. Vocês precisam fazer um exame atento, né, de ver o que vocês não estão querendo deixar ir. Ao que vocês estão muito apegados. Seja a uma vontade de estar certo, a um padrão de comportamento, a um relacionamento, a uma cidade, a uma casa, a uma carreira, a um trabalho, a uma concepção de quem vocês são. Então todos os cortes que a gente faz na vida, eles são libertadores, né? Mas só que na hora dói, porque nem sempre a gente tem que se despedir de uma coisa que a gente não gosta. Então eu, por exemplo, dou o exemplo de uma casa que eu morei, né? Muitas vezes... E foi uma casa assim, que eu fui muito feliz, eu morava com amigos, né? Eles estão até assistindo esse vídeo agora. Beijo, porque eles sabem quem são, né? Era uma casa que a gente foi muito feliz, a gente fazia muitas atividades juntos, né? Muitos projetos, a gente ria muito, se divertia muito, recebia muitos amigos, a gente fazia processos de cura juntos. Então foi um lugar onde eu pude ser muito eu mesma, né? E aí só que eu recebi uma instrução espiritual e eu senti na minha intuição que já era hora de partir, de sair desse lugar. Até porque eu tinha um trabalho importante para fazer e eu não estava conseguindo me concentrar. Eu precisava fazer um sacrifício de ficar sozinha, né? De realmente colocar a cabeça ali, a concentrar ali naquele projeto. Então eu saí. E aí depois eu me arrependi, né? Eu ficava voltando nessa casa, às vezes eu dormia lá, passava muitas horas lá. E a gente até conversou sobre isso. Você se arrependeu? Eu me arrependi. Mas eu não voltei, né? Eu segui a minha vida. Porque eu sabia que eu precisava fazer isso. Era o momento que eu tinha que fazer esse sacrifício. E foi bom no final, né? Hoje olhando assim eu sei que foi difícil, mas é assim. Às vezes a gente vai se despedir de coisas que a gente ama, de pessoas que a gente ama, de lugares que a gente ama. E vai ser doloroso, né? Mas o tempo de se despedir está chegando, está se cumprindo aquele final de ciclo. Por quê? A pessoa precisa ir para novos rumos, né? Essa carta aqui, por exemplo, ela me marcou muito quando eu tive que sair da minha cidade natal, né? E eu fiz uma leitura com um tarólogo muito poderoso, né? Poderoso mesmo, viu, gente? Altas histórias aí que um dia eu conto. E foi isso, né? Essa sensação de tristeza que eu tinha. Eu lembro que eu até mandei um e-mail para os meus amigos assim, falando: olha, eu não avisei ninguém porque eu sabia que ninguém ia achar isso uma boa ideia, mas eu tô saindo da minha cidade, tal. Então é isso, tem horas que a gente tem que sair, vai doer, né? Não vai ser fácil.
tem algumas coisas, alguns lugares, pessoas e situações que a gente vai se desprender que não vai ser fácil, porque aquilo moldou quem a gente é de certa forma, né? A gente criou uma identidade ali. Então o que que essa carta fala? Vamos relembrar. Pegando o livrinho, deixando ir. O Osho diz o seguinte: na existência não há ninguém que seja superior e ninguém que seja inferior. Uma folha de grama e a grande estrela são absolutamente iguais. O homem, porém, quer estar acima dos outros, quer conquistar a natureza e por isso precisa lutar continuamente. Toda a complexidade é fruto dessa luta. A pessoa inocente é aquela que renunciou a essa luta, que não está interessada em estar acima dos outros, que não está interessada em mostrar desempenho, em provar que é alguém especial. É aquela que se tornou semelhante a uma rosa ou a uma gota de orvalho sobre a folha de lótus, que se tornou parte dessa infinidade. Aquela pessoa que se fundiu, se misturou e se tornou uma coisa só com o oceano. E agora é simplesmente uma onda. É aquela pessoa que não tem uma ideia do eu. O desaparecimento do eu é a inocência. É uma ideia um pouco complexa, não é tão fácil de entender, mas é mais ou menos assim. Quando a gente desiste de estar certo, de fazer justiça com as próprias mãos, de querer que uma situação se resolva a nosso favor de uma determinada maneira específica, e quando a gente entrega a resolução das coisas à espiritualidade, porque a gente sabe que essa história de fazer justiça com as próprias mãos não costuma dar certo. Né? Não é à toa que a gente tem um livro chamado Bíblia, né? Agora assim, brincando, mas falando sério, que é sobre isso, né? O que Jesus ensina? A dar outra face. Ele ensina a compaixão, ele ensina que a gente não precisa revidar, a gente não precisa reagir, pagar na mesma moeda, né? No olho por olho, dente por dente, que é toda o funcionamento, digamos assim, do Antigo Testamento, né? No Novo Testamento vem Jesus e fala: gente, né? Vamos ser mais compassivos, vamos olhar as pessoas que precisam, né, de carinho, de atenção, os desvalidos, os abandonados, as crianças, as viúvas, os pobres, né? E vamos seguir essa linha mais de compaixão e menos de competição e de rivalidade, né? Então no comentário está falando que nessa imagem de folha de lótus ao amanhecer podemos ver pela ondulação da água que uma gota acabou de cair. É um momento precioso. Ao render-se à força da gravidade, escorregando da folha, a gota perde sua identidade anterior e junta-se à vastidão da água que está embaixo. Podemos imaginar, porque assim, às vezes, né, quando ele fala assim, ninguém é superior, ninguém é inferior, vamos ser inocentes como uma rosa, como uma gota de orvalho que vem a gravidade e ela cai sem resistir, é porque muitas vezes o que deixa a gente apegado às situações é que a gente quer ganhar. A gente tem um estresse, né? A gente tem uma briga, ou a gente é demitido do trabalho e a gente quer assim, não é justo. Mas a gente às vezes não tem essa visão de que tudo está acontecendo na vida para nossa expansão, inclusive as situações de sofrimento, que são essas que são as mais difíceis da gente reconhecer, que estão acontecendo para a nossa expansão de consciência, para o nosso crescimento, para o nosso treinamento espiritual. É muito difícil. Tem coisas que são quase que humanamente impossíveis a gente viver e falar assim, ok, isso é um treinamento espiritual. Não, isso tá me devastando, tá me rasgando a alma, né? Então assim, não tô aqui também para passar pano na dor, não. Mas, como diz o cristianismo, né, isso aqui é um vale de lágrimas, né? Então, o que quer dizer isso? O sofrimento, ele faz parte da vida. E, às vezes, o sofrimento vem dessa coisa de a gente precisar se desapegar de uma cidade, de um projeto, ou de hábitos mentais e de padrões de comportamento, de sentimentos como medo, né, que a gente estuda em psicologia, medo de abandono, medo de rejeição, medo de humilhação, medo de perdas, né? Então, vou explicar isso melhor quando eu comentar o encadeamento das cartas que eu tirei hoje. Então aqui tá falando que essa gota ela não resiste, né? Ela do orvalho, ela vai lá e cai. Então, ela cai entre essa fronteira do conhecido e do desconhecido, porque é por isso que é difícil. Por exemplo, por que foi difícil eu mudar de cidade? Porque eu já tinha toda uma identidade, né? Eu tinha
tinha muitas coisas na minha cidade natal, né? Tinha minha família, tinha meus amigos, minhas amigas, tinha os ex-namorados que eram amigos, tinha os parentes mais distantes que eu amava, tinha as ruas que eu conhecia, né? Então tinha as experiências que eu tinha tido, tinha as carreiras, né, e coisas que eu tinha construído lá, e as imagens e identidades, né, pelas quais eu era conhecida lá. E aí quando você sai, você muda de cidade, você chega e você não é ninguém. Você não é ninguém, e as pessoas ainda ficam enchendo o saco do jeito que você fala, porque você tem sotaque, entendeu? É paulada atrás de paulada no ego, né? Que é muito interessante também pra gente crescer e sair, né, dessa autorreferencialidade, né? Bom, enfim. Tirar essa carta em uma leitura é o reconhecimento de que alguma coisa acabou, de que algo está se completando, seja o que for, um emprego, um relacionamento, um lar onde você morou, como eu falei, né? Qualquer coisa que possa tê-lo ajudado a definir quem você é hora de deixar isso para trás, permitindo qualquer tristeza que surja, mas sem tentar se agarrar ao que se completou. Alguma coisa maior está esperando por você, há novas dimensões a serem descobertas. Você ultrapassou o ponto do qual não há volta, porque é como uma gotinha caindo na folha de orvalho, e ela vai cair no rio. Ela não fica resistindo, não, mas eu tô com medo de cair no rio e de me dissolver e perder minha identidade aqui nesse lugar da folha. Não, ela cai, né? Então, você ultrapassou o ponto do qual não há volta e a gravidade está cumprindo a sua função. Não resista, isso significa libertação. Agora, olhem que interessante. Eu tirei essa primeira carta aqui. Desapego, né? Deixa ir. Deixa essa situação ir, deixa essa identidade que você criou nesse lugar, nesse relacionamento, nesse grupo, nesse projeto, nesse trabalho, nessa cidade, nessa paróquia, o que for. Deixa isso ir. E aí, olha só. A segunda carta que eu tirei foi a Lua, né? O que é a Lua? É a investigação dos nossos medos profundos, né? É muito difícil explicar essa carta aqui porque tá acabando o tempo do vídeo, né? Que eu quero gravar um vídeo curto, mas assim... A gente só consegue se desapegar de alguma coisa se a gente enfrenta e olha com carinho para os medos que a gente tem de fazer essa mudança, né? E aí a gente vai se descolar, olha a carta da mente que saiu aqui, que é o Valete de Espadas, se descolar da necessidade de resolver tudo racionalmente. Porque é claro que se a gente pensar, vou sair ou não, vou mudar ou não, a gente vai falar, não, a gente quer ficar no conhecido, que é muito mais seguro, né? O desconhecido a gente não sabe, então vem todas aquelas dúvidas e a gente fica tentando resolver pela mente. Mas quais são as vantagens e desvantagens? E não é assim, o processo já abriu, né? Já é para sair, e aí a gente tem que confiar o quê? Em fazer essa ruptura. Então a gente só consegue fazer essa ruptura, que não por acaso é a carta da justiça, se a gente reconhecer que é justo pra gente nesse momento fazer essa ruptura, né? Essa é a carta da justiça. Então é justo a gente fazer essa ruptura, parar de querer ficar analisando as coisas só pelo intelecto, por um intelecto ainda imaturo, né? Ficar pensando, fritando o cabeção, enfrentando os nossos medos mais profundos, as nossas sombras, né? No tarô da Bruxa Moderna isso é incrível porque essa carta da Lua tem uma sombra aqui saindo, dessas mulheres louvando a Lua, louvando o desconhecido, né? Louvando essas partes que a gente precisa integrar de nós. Então, se libertando desses padrões de comportamento que a gente tem se repetido, vidas e vidas, né? E conseguindo então desapegar. Então hoje essa mensagem que eu quero deixar para vocês, que vocês possam conseguir se desapegar do que quer que seja difícil soltar, e permitir que esse novo ciclo aconteça. Tá bom? Foi um jogo profundo, espero que vocês tenham gostado e que vocês possam fazer esse desligamento da melhor maneira possível, com confiança na espiritualidade e na intuição de vocês. Bom dia!